Bom dia, meus alunos do 7º ano do CEAL. Aqui é a professora Michele, professora de Ciências. Vamos continuar nossas aulas, de onde nós paramos. Você sabe que nós vamos continuar com as aulas no YouTube, no nosso canal. E também vai ter na escola a aula que você vai receber, que você vai para tirar suas dúvidas, tá bom? Pelo horário, calendário que você vai receber da coordenação, você vai estar na escola para a gente tirar todas as dúvidas sobre a matéria. Motivação e impulso que nos move para agir. Não deixe nunca faltar a motivação na sua vida, tá bom? Persiga seu sonho, persiga aquilo que você quer até conseguir. Então, vamos seguir, tá bom? Tudo vai dar certo e até o fim desse ano, tudo vai se resolver, tá bom? Vamos lá, pega teu livro e vamos ver um pouco sobre as aves. As aves, ela tá na página 228, que foi de onde nós paramos, tá? Vamos continuar. 228 até hoje nós vamos ver até a página 235 sobre as aves. O que nós precisamos saber sobre as aves? São animais vertebrados, ou seja, tem coluna vertebral. São animais de sangue quente, são homeotérmicos, ou também conhecidos como endotérmicos, ou seja, eles têm a temperatura regulada pelo corpo. Eles não precisam regular sua temperatura no ambiente, tá? Eles são animais que a gente chama animais de sangue quente, tá? São aqueles que não precisam, o próprio sangue regula a temperatura deles, não o ambiente. Eles têm o corpo revestido de penas. A principal característica é que a ave tem penas, tá? E os membros anteriores desse animal são modificados e formam asas, o que permite a maioria deles voar. Isso não quer dizer que todas as aves vão voar, tá? Algumas não voam. São cerca de 9.000 espécies conhecidas. Elas ocupam vários tipos de ambiente e, de maneira geral, elas dominam o ar. As penas são uma característica exclusiva das aves. Elas permitem o voo, são isolantes térmicos também importantes no caso da temperatura deles, da homeotermia. E funciona também na camuflagem em algumas aves e como atrativo sexual, já que alguns animais fazem a corte habitualmente, exibindo sua plumagem como pavão para chamar a fêmea para a reprodução. Algumas aves são muito importantes porque elas auxiliam na polinização de flores, dispersão de sementes e controle biológico de algumas espécies. No teu livro, na página 228, tem alguns exemplos de aves importantíssimas porque fazem essas três coisas, ou alguma dessas atividades fundamentais no equilíbrio ecológico, tá? As aves como a gralha azul, sabiá preto, tucano, são espécies de aves que auxiliam na dispersão de sementes. Elas comem e espalham as sementes do que elas comem, E aí elas podem também regurgitar, ou seja, colocar para fora essas sementes e esses vegetais e também ajudar, na germinação dessas sementes. Algumas aves também auxiliam no controle biológico de espécies, são predadoras, E elas vão se alimentar de algumas pragas da agricultura, inclusive insetos que corroem a madeira das árvores. Elas tiram também da agricultura ou da natureza escorpiões, aranhas, vespas, roedores, serpentes, e mantém a população em equilíbrio. O beija-flor, o gavião caramujeiro é um, que se alimenta também de caramujo, de molusco, tá? E assim evita a esquistossomose também no ser humano. O beija-flor é um exemplo de ave que também poliniza flores, se alimenta de néctar de flores e assim aumenta a reprodução de alguns vegetais. As aves, elas têm algumas características particulares que são só delas e são características que favorecem, o seu ambiente, a viver no ambiente e também voar, Bom, o voo, que é uma característica da ave, ela tem algumas particularidades. Por exemplo, a ave, ela não tem dentes, porque ela precisa ser leve. Ela não tem bexiga urinária, porque ela não pode ficar armazenando urina, porque ela vai se tornar pesada,
O osso da ave é oco, tá? Então por dentro ele não tem nada. Se você quebrar o osso da ave, se você vê um osso, por exemplo, da galinha, e você abre, dentro do osso não tem nada, é oco. A gente chama esse tipo de osso pneumático. É um osso oco, leve, e justamente auxilia no voo. A ave tem quilha, que é um peitoral maior para auxiliar no voo também, tá? O que o voo permite? Que essas aves possam habitar diferentes ambientes, auxilia na fuga de predadores, a buscar também novas fontes de alimentos, aumentar o campo visual, realizar a migração, porque a ave geralmente ela migra de um lugar para outro quando as condições ambientais se tornam desfavoráveis para ela. Ela sai de um local para outro, principalmente no período de inverno. A capacidade de voar que as aves apresentam pode ser dividida em carinatas e ratitas. A gente vai ver já já essa classificação, tá bom? Então, as carinatas são as aves que apresentam uma quilha no osso externo, na frente, chamado de carena. Possuem músculos peitorais desenvolvidos que são responsáveis pelo batimento das asas. Muitas podem voar, outras fazem apenas voos curtos, como a galinha. Algumas aves, como os pinguins, sofreram modificações em suas asas que as tornaram aptas apenas para natação. As ratitas são aves que não apresentam carena no externo e são incapazes de voar, como a ema e o avestruz. A pele das aves é queratinizada, tem muita queratina ou proteína, e essa pele se torna seca e impermeável. Algumas possuem glândulas uropigianas, tá? Situadas na região atrás, na região posterior, acima da cauda, que auxilia na hidratação da pele ao secretar um óleo. Essas glândulas uropigianas, elas são presentes nas aves que vivem mais na água, tá? Porque ela faz as penas secarem mais rápido. Essa glândula produz substância oleosa, aumenta a impermeabilidade para não entrar água, né? Para ela se manter seca, e também auxilia na elasticidade das suas penas. Os patos, por exemplo, eles viram a cabeça até a cauda, esfregam o bico no restante do corpo, impermeabilizando as penas, né? Tornando elas mais difíceis de entrar água. As penas antes de entrarem na lagoa, o que facilita a sua flutuação. Então, se não molha, é mais fácil ele flutuar. Por isso que ele faz isso de colocar e esfregar o bico no restante do corpo e tirando da glândula óleo para ficar mais leve, para a ave ficar mais leve e ficar flutuando na água. Outra característica muito peculiar da ave é o canto, né? Eles têm um órgão fonador, que o nome desse órgão é siringe, que auxilia a ave no canto, tá? Ele é usado, esse canto, na comunicação, envolve também atração sexual, advertência, demarcação de território e outras finalidades. O canto é utilizado, tá? Exibição do macho no período de reprodução. As aves com plumagem menos exuberante têm um canto mais elaborado. Isso ocorre porque, na falta de um atrativo para a fêmea, como as penas grandes e coloridas, o macho utiliza a estratégia de cantar para chamar a atenção da fêmea, tá bom? Então, qual é o órgão fonador que auxilia no canto da ave? É a siringe, tá certo? Aí no seu livro, na página também 231 embaixo, tem a respiração da ave, tá? Aí na imagem você consegue ver também aí no slide. Aí no livro tem a letra A, as narinas, B, traqueia, C, os brônquios, D, os sacos aéreos posteriores. Sacos aéreos posteriores, o A vai para os pulmões. Na imagem, na letra E, tem os pulmões. A ave ela é pulmonada, respira por pulmões. E em seguida, o A sai do pulmão para o saco aéreo, tá no F na imagem, tá? Então, as aves, elas são essencialmente pulmonadas. A respiração é pelo pulmão, mas elas vão também respirar pelos sacos aéreos. São bolsas de ar que elas carregam, né? Leves também, porque é só ar. Mas elas vão o quê? Auxiliar esse ar que está no saco aéreo, vai auxiliar ela para respirar. Já que ela voa, ela precisa ter uma boa respiração,
Então, ela respira tanto pelo pulmão como pelos sacos aéreos, tá? Então, eles têm também parabronquíolos, onde ocorre a troca gasosa no pulmão, e os pulmões se interligam por projeções, que são esses sacos aéreos, tá? Que passa por todo o corpo do animal, inclusive no interior dos seus ossos, já que tem o osso oco, tá? Então, tudo isso vai facilitar o voo, facilitar a respiração da ave. Bem, sobre a reprodução da ave, está lá na página 235 do teu livro. A fecundação é interna dentro da fêmea por meio da cloaca, tá? Após a fecundação. Na ave, antes de atrair a fêmea, o macho precisa defender o território de outro macho, ele faz a corte para que a fêmea, ele atrai a fêmea, né? Através do canto ou das penas. E nesse mesmo local as aves realizam a postura dos seus ovos, mantendo os filhotes protegidos, né? Depois do acasalamento, a postura do ovo e a incubação do ovo. No livro tem a imagem na página 235 da família do tuiuiu no ninho, você consegue ver aí. O pavão macho exibe sua cauda chamativa com o pavão fêmea, você vê na imagem também. Na página 235 embaixo tem o ganso do Canadá incubando seus ovos também no ninho. E o popa comum alimentando um filhote com uma larva. Então, eles têm aquele cuidado, né, de cuidar, ele tem aquele zelo pelos seus filhotes. Então, ele não só põe o ovo, como ele vai chocar esse ovo e vai cuidar dos filhotinhos até que eles possam voar e se desenvolver sozinhos. Eu botei no slide a imagem de uma fêmea, a estrutura interna reprodutiva e a do macho. A fêmea tem o ovário, que vai liberar o óvulo pelas vias genitais, né? Aí vai ter a albumina clara, né? Que é chamada clara do ovo, que já vai ser a formação do ovo, né? Ao redor da gema aí, ou seja, do pequeno óvulo fecundado. E depois vai se tornar o ovo em si, clara e gema. A gema é cheia de nutrientes essenciais para a ave, então por isso que o bebê não morre, porque enquanto ele está no ovo, sendo chocado, né, aquecido, a gema tá, que depois vai desenvolver o pintinho, né, o filhote da ave, da galinha no caso. No caso da ave, ela vai sempre se nutrir da gema do ovo, por isso que a gema do ovo é cheia de proteína. Porque tem muito alimento guardado dentro da gema do ovo. Por que nós comemos o ovo frito, o ovo cozido? Porque a gente pega o ovo antes dele ser chocado, antes do tempo de incubação dele completar. Então a gente pega o animal ainda em formação, o embrião em formação dentro do ovo, né? E quando ele é chocado já é um ser vivo que sai de lá, naturalmente um pássaro. Tá? Aí do lado tem a estrutura de um macho, o testículo, onde são produzidos os espermatozoides masculinos, que vão ser encaminhados pelas vias genitais e vai chegar até o órgão copulador, e que vai ser colocado dentro da fêmea e vai ser gerado um ovo que depois vai sair pela cloaca e vai ser chocado e assim vai dar origem a um ser vivo. Aí, explicando melhor sobre a reprodução, as aves elas são animais ovíparos, todos produzem ovos. A casca é formada por carbonato de cálcio e, por ser porosa, permite a troca gasosa entre o embrião e o ambiente. A cloaca é o órgão responsável pela postura dos ovos, é por lá que saem os ovos. A fecundação é interna dentro da fêmea e ocorre antes que o óvulo seja revestido pela casca calcária, no interior do ovo. Há membranas protetoras no interior do ovo e reserva alimentar, que foi o que eu te falei, que é a gema, na forma de gema e também um pouco na clara. Tanto é que quando nós comemos o ovo, ele tem muita proteína na gema, mas na clara também tem alguns sais minerais importantes. Então, o sistema circulatório da ave apresenta um coração com 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, 2 átrios em cima e 2 ventrículos embaixo. É como se ele fosse repartido em 4 pedaços, tá? Funciona como 2 bombas distintas, onde as câmaras direita impulsionam o sangue não oxigenado e a da esquerda o sangue oxigenado. O cérebro da ave é responsável pela coordenação e equilíbrio
sendo bastante volumoso, tá? O que permite a movimentação em 3 dimensões durante o voo. Possuem geralmente a visão bastante desenvolvida. Aves marinhas, por exemplo, conseguem ver dentro e fora da água. Aves de rapina são capazes de detectar presas através de sua sensibilidade à luz ultravioleta, tá? São características exclusivas do sistema nervoso das aves, tá? Então, eles têm isso bem desenvolvido. Eles possuem, tem parte do cérebro que controla os olhos desenvolvidos, permitindo uma visão aguçada. Uma coruja também, que tem um globo ocular grande, são capazes de enxergar tão bem à noite quanto de dia, são aves noturnas. Outras aves, como as águias, os falcões também, enxergam a grande distância. Algumas espécies possuem audição também bem desenvolvida, pode localizar sua presa somente pelo som, mesmo distante, tá? O olfato também é pouco desenvolvido, com exceção de algumas aves como o kiwi e o urubu, que podem sentir o cheiro do alimento a grandes distâncias, tá? Mas o olfato não é muito bom nas aves. Sistema excretor, como eu falei, eles têm 2 rins, tá? Que são responsáveis por filtrar o sangue e formar a urina, tá bom? Após formar essa urina, ela vai para a cloaca e a outra parte da água é absorvida pelo corpo. Essa pasta branca que sai quando a ave evacua é a mistura das fezes e da urina que sai pela cloaca. As aves, em geral, elas se locomovem de 3 maneiras, ou andando, ou nadando, ou voando, tá? Cada uma tem uma adaptação para o seu tipo de locomoção. Por exemplo, a ema caminha, né? O pinguim nada, né? E assim outras aves que têm as suas próprias características para desenvolver sua locomoção. Tá certo? Na página do teu livro, que eu estou vendo aqui, na página 234, tem o que eu já falei para ti, mas se tu quiser grifar aí para ficar bem na tua memória, fala sobre algumas características que facilitam o voo. Asa e corpo, eu não falei para ti, mas a ave tem um formato aerodinâmico, tá? Que permitem a passagem do ar com mínimo de resistência. E as asas promovem um impulso de sustentação durante o voo e a aterrissagem. O osso externo e músculo peitoral, que é a quilha, que eu lhe falei, que o osso externo é bem achatado, esse peitoral, né? E os músculos peitorais também utilizam a mover as asas durante o voo. Eles não têm, parece para ti, ausência de bexiga urinária, eles não têm bexiga urinária. Quando eles produzem a urina, sai com as fezes, tá? Isso reduz muito a massa do corpo da ave. As penas, como eu lhe falei, auxiliam no movimento. Os ossos, olha, aparece aí na página 234, os ossos pneumáticos são os ossos leves que fazem parte do esqueleto da ave. Então, dentro, se você quebrar o osso da galinha e olhar dentro, ele é oco, ele não tem nada, é ar, tá? E diminui a massa. Sacos aéreos, eu falei que melhora a eficiência da troca gasosa e deixa a ave com menor densidade, facilitando o voo dela. Aí a gente tem a classificação das aves, tá? Ave carenada ou carenata, que a gente viu agora, são aves que voam, têm características mais modernas, apresentam carena ou quilha, estrutura óssea que prende aos músculos no voo. A única ave carenata que não voa é o pinguim. Aí tem as ordens, tá? Cada um, não precisa você memorizar esses nomes difíceis, claro que eu não vou pedir desse jeito para você, tá bom? Vai ficar complicado. É só para você saber a que grupo ou ordem pertence cada tipo de ave. Anseriformes são os patos, os marrecos, os gansos, cisnes. Apodiforme, andorinhões, beija-flor. Charadriformes são jassanas, quero-quero, maçarico, gaivotas. Os ciconiformes são as garças, jaburus, cabeça seca. Colombiformes, pombos, juritis. Falconiformes, não está dizendo, águias, gaviões, falcões. Galiformes são as galinhas domésticas, capote, perus. Pelecaniformes, atobás, biguás, pelicanos. Passeriformes, andorinhas, sabiás, canários, pardais.
pisciformes, tucanos, pica-pau, piscitaciformes, araras, papagaios, periquitos, esfeniciformes, pinguins, estrigiformes, corujas, tinamiformes, macucos, inambus, perdizes, codornas, tá? Gente, essas são as classificações gerais. No teu livro, logo no início, tem a classificação na página 229, que tem algumas classes, não são todas, né? Tem aí os passeriformes, que tem a imagem do bem-te-vi, galiformes, a imagem do galo, estrigiformes, tem a imagem da coruja, sundara, anseriformes, tem a imagem do pato, do marreco, do ganso e do cisne. E o reiformes, que aparece aí para você, são a ima e o avestruz, tá? Que não apareceu nessa classificação aí, né? Bem, gente, essa é a classificação. Não precisa te preocupar que eu não vou pedir esses nomes difíceis, é só para você saber. Bem, meus amores, por hoje é só. Nós vimos a ave, né? Todo o estudo de uma ave. E aí vocês vão fazer as atividades que estão na página 236 e 237. Só essas duas páginas, tá bom? Na próxima aula a gente encerra essa parte de animal com os mamíferos, tá? Então você vai fazer em casa com cuidado a página 236 e 237. Na próxima aula eu vou estar corrigindo contigo, tá certo? Bom, eu vou aguardar vocês na aula também de tirar dúvida. Essa aula vai ser importante para muita gente que está precisando tirar as dúvidas da matéria, da minha disciplina, tá? Se cuida, usa máscara, álcool gel, lavando a mão direitinho. Saiu para algum lugar, chega, toma banho, lava a roupa, lava a máscara. Sempre manter as mãos longe da boca, dos olhos, do nariz, das mucosas em geral. Tá? E as mãos limpas, unhas aparadas, tá bom? O vírus, a gente vai estudar ele, tá? E, se eu não me engano, tá perto, acho que é no próximo capítulo. Então, vocês vão ver mais sobre o vírus. Mas o que você precisa entender é que o nome dele já diz que ele vem do veneno, ele é, vamos dizer assim, venenoso, né? Então, ele tem muitas particularidades e tem muita gente que tem cuidado e mesmo assim consegue pegar uma doença tão malvada, né? Uma coisa tão ruim. Mas não se preocupe que isso tudo vai passar, tá? O vírus, ele tem um ciclo. Esse ciclo já passou aqui no nosso estado, né? Nós já estamos numa descida de um gráfico, então não tem como mais evoluir uma doença que nós já estamos vencendo, tá? Então vamos só nos cuidar, vá para a escola de máscara, leve sua garrafa de água, não compartilhe sua garrafa de água com ninguém, tá bom? Evite ficar muito perto, máximo de distância que você puder, mais tempo, tá bom? Não cumprimente abraçando nem pegando na mão, tá? Isso é essencial, tá? Além de manter a distância. Se for no banheiro, né, muito cuidado e lave bem sua mão, tá? Lave bem sua mão, mantenha sempre distância de tudo aquilo que possa lhe contaminar, tá? Materiais em geral. E as pessoas a gente vai amando, né? E cuidando para que ninguém fique doente perto de nós, que a gente ama e não quer ver ninguém doente, tá bom? Tô com saudade de vocês e logo logo a gente vai estar junto, tá bom? Fica com Deus, um grande beijo e até daqui a pouco, porque a gente vai se encontrar ainda na sala, tá? Vou esperar vocês.